Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui, que bom que vocês vieram aqui, porque eu fiz uma reflexão e para quem vem aqui na frente sempre falar alguma coisa, passar alguma coisa, primeiramente prepara para si, né? Geralmente a gente prepara algo que a gente precisa assimilar melhor, frisar melhor. E que bom que vocês estão aqui para compartilhar comigo esse estudo, esse preparo que eu fiz, para eu não me sentir tão sozinha, né, nessas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Esse tema, então, que eu escolhi, a felicidade do simples, ele está embasado lá no capítulo 5 do Evangelho, no item 20, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E no item 20, ele nos traz a felicidade não é deste mundo. E eu vou fazer vou deixar como dever de casa para vocês lerem esse capítulo, lá no capítulo 5, item 20, ler esse tema. Ele não é longo, mas eu vou fazer um resuminho aqui do que o Evangelho nos traz, né? Eles comenta que geralmente, né, a gente ouve muito e muitas vezes a gente mesmo fala que, poxa vida, eu não sou feliz, né? Eu não nasci para ser feliz. São tantas os inconvenientes, os problemas, e aí a gente vai seguindo né, nesse descritivo da nossa infelicidade. E esse texto do Evangelho traz justamente isso, que a felicidade não é deste mundo. Porque nós podemos citar N situações, né? Por exemplo, a riqueza é que iria me fazer feliz. Se eu fosse a pessoa mais bela do mundo, né? Ou se eu fosse jovem, se eu tivesse os meus 20 anos, né? Mas quando nós vamos observar, nada disso é o real motivo para nos fazer feliz. Porque assim como os mais poderosos, os mais ricos têm suas dificuldades, né? Os mais belos têm as suas dificuldades, e mesmo que tivéssemos todos esses requisitos que muitas vezes vêm como o requisito essencial para sermos felizes, poderíamos ser o mais rico, o mais poderoso, o mais belo e jovem, e mesmo assim não seríamos felizes se não tivéssemos, né, a compreensão do todo, né, principalmente das leis divinas. Se não tivéssemos a nossa consciência tranquila, se não tivéssemos feito tudo aquilo que precisávamos ter feito para não nos arrependermos, para não termos peso de consciência. Então, não são esses pontos os essenciais. Podem contribuir? Às vezes sim, né? Para quem passa fome, ter um dinheirinho para comprar o pão faz toda a diferença, né? Para quem sofre dificuldades na velhice, se fosse jovem, né? Naquele momento eu resolveria. Mas a bem da verdade é que nós sempre vamos ter motivos para reclamar, porque este mundo ainda é um mundo de provas e expiações, né? Até tem uma frase do Evangelho que eu peguei ali que diz bem assim: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado, né? Então, não existe alguém que tenha sido completamente feliz aqui no nosso mundo ainda, porque é um mundo que ainda exige aprendizado, né? É um mundo onde nós não vamos... Quem que vai conseguir ser feliz? Eu vou dizer assim, eu sou plenamente feliz se eu olho para o lado e vejo alguém passando dificuldade. Como que nós, nesse momento, vamos dizer assim, eu sou plenamente feliz, mas eu sei que existem guerras,
Eu sei que os nossos irmãos do Rio Grande estão passando por dificuldades. Como que eu posso ser feliz? Não é verdade? Não existe ainda condição para nós sermos completamente felizes. Nós temos momentos de felicidade, né? Então, o próprio Evangelho nos traz que todos aqui que estão aqui encarnados no planeta Terra ainda têm sua cota de sofrimento. Ou seja, por quê? Porque o sofrimento, as dificuldades, como a gente dá os nomes, né? Mas são os nossos desafios, são necessários para que nós possamos crescer, nos desenvolver, amadurecer, aprender, nos melhorar, né? Porque são com essas coisas que nós conseguimos perceber o que é bom, o que não é, o que é certo, né? E também o Evangelho nos traz essa questão de que a Terra está passando por essa, né? É um planeta ainda de provas e expiações que está agora passando por essa transição necessária, mas não quer dizer que ela vai ser assim para sempre, que ela está destinada a ser, se não me falha a memória, como se fosse qual é o nome? Penitenciária, alguma coisa assim que traz o texto ali. Que ela não será esta prisão para sempre. Por quê? Porque a ideia é justamente essa, né? Que nós estamos passando por esse processo de amadurecimento, né? E a Terra passará também a ficar mais leve no seu modo de ver, no sentido de que nós mesmos vamos fazendo com que o planeta se modifique, né? Com o nosso aprendizado, vamos moldando esse processo, né? Deixa eu só abrir minha cola aqui. Dentro disso, eu vou contar, aqui vou ler para vocês uma história para que a gente consiga refletir um pouco mais sobre essa questão. Essa história diz que há muito tempo, em uma terra muito distante, havia um jovem rapaz, filho de um rico mercador, e que buscava obstinadamente o segredo da felicidade. Já havia viajado por muitos reinos, falado com muitos sábios, sem, no entanto, desvendar a tal questão. Um dia, após longa viagem pelo deserto, chegou a um belo castelo no alto de uma montanha. Lá havia um sábio, que o rapaz ansiava conhecer. Ao entrar em uma sala, viu uma atividade intensa. Mercadores entravam e saíam, pessoas conversavam pelos cantos, uma pequena orquestra tocava melodias suaves. De longe, ele avistou o sábio, que conversava calmamente com todos os que o buscavam. O jovem precisou esperar 2 horas até chegar sua vez de ser atendido. O sábio ouviu-o com atenção, mas lhe disse com serenidade que naquele momento não poderia explicar-lhe qual o segredo da felicidade. Sugeriu que o rapaz desse um passeio pelo palácio e voltasse dali a 2 horas. Entretanto, quero pedir-lhe um favor, completou o sábio, entregando-lhe uma colher de chá, na qual pingou 2 gotas de óleo. Enquanto estiver caminhando, carregue esta colher sem deixar o óleo derramar. O rapaz pôs-se a subir e descer as escadarias do palácio, mantendo sempre os olhos fixos na colher. Ao fim de 2 horas, retornou à presença do sábio. E então, perguntou o sábio, você viu as tapeçarias da Pérsia que estão na sala de jantar? Viu o jardim que levou 10 anos para ser cultivado? Reparou nos belos pergaminhos de minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou não ter visto nada. Sua única preocupação havia sido em não derramar as gotas de óleo que o sábio lhe havia confiado. Pois então, volte e tente perceber as belezas que adornam minha casa,
disse-lhe o sábio. Já mais tranquilo, o rapaz pegou a colher com as 2 gotas de óleo e voltou a percorrer o palácio. Dessa vez, reparando em todas as obras de arte. Viu os jardins, as montanhas ao redor, a delicadeza das flores, atentando a todos os detalhes possíveis. De volta à presença do sábio, relatou pormenorizadamente tudo o que vira. E onde estão as 2 gotas de óleo que lhe confiei? Perguntou o sábio. Olhando para a colher, o rapaz percebeu que as tinha derramado. Pois este, meu rapaz, é o único conselho que tenho para lhe dar, disse o sábio. O segredo da felicidade está em saber admirar as maravilhas do mundo, sem nunca esquecer das 2 gotas de óleo na colher. Achei essa história bastante interessante, né? Porque nós não fazemos isso no nosso dia a dia. Nós vamos viajar, determinados a chegar em tal lugar, e muitas vezes esquecemos, né? De olhar as belezas que tem pelo caminho. Nos concentramos só no final da viagem. Eu não sei vocês, mas minha filha tem muito disso, né? A gente mal saiu, fez a primeira curva e vai demorar muito para a gente chegar, né? A ansiedade, a vontade de chegar no destino, mas sem aproveitar o passeio, né? Nós fazemos muito disso. E isso é o exemplo da viagem, mas se nós pegarmos o exemplo da viagem da nossa vida, né? Quantas coisas nós deixamos passar pelo nosso determinismo em chegar em determinado ponto, que não está errado, mas que o processo, né, é o todo, não somente o chegar lá, mas como chegamos lá. Né? Em cima dessa reflexão, né, são muitas as diretrizes, né, que nos levam à felicidade. E cada diretriz, cada caminho é diferente para cada um de nós, né? Porque cada um de nós tem uma perspectiva diferente, tem uma bagagem diferente, tem uma vontade diferente, né? Nós somos diferentes. Então, para cada um, o segredo da felicidade vai ser diferente. E cada um tem que entender esse processo para si, né? Para seguir o seu caminho, né? Mas dentro disso, né, nós podemos verificar algumas dicas, vamos assim dizer, para que o processo se torne mais leve, né? Uma delas é a própria história, né, que nós podemos seguir aproveitando o caminho, né, deixando o caminho mais leve. Sempre usar expressões de afabilidade, né, ser meigo, usar de ternura para com as pessoas, compreendendo o próximo, com certeza vai nos deixar com muito mais paz no coração, né? Ter uma visão otimista, tanto do futuro quanto das pessoas, né? Às vezes a gente já coloca um negativismo em cima das pessoas que vêm ao nosso encontro ou das oportunidades que nós temos. Então, ver o lado bom, tanto das pessoas quanto das possibilidades que nos aparecem, né, é uma boa sugestão. Silenciar diante das críticas. Não é fácil, né? Vamos falar o que é. Mas nós evitamos muitos contratempos quando fazemos isso. Aprender a deixar fluir a compaixão, né? Tentar buscar entender o nosso próximo. Sorrir mesmo quando estiver atravessando momentos difíceis, né? E veja, como eu falei desde o início, isso aqui eu preparei mais para mim, né, do que para vocês. Como é difícil, às vezes, a gente estar numa situação estressante, difícil, e as pessoas nos veem e a gente, né, manter uma condição agradável para aquela pessoa que está chegando e não
tem nada a ver com a situação que a gente está vivendo, com o problema que a gente está atravessando, não é? Manter a calma em qualquer situação. A confiança em Deus é infalível, né? E quando nós falamos isso, a gente fala assim, poxa, eu acredito, eu tenho fé, né? Um tempo atrás eu fiz até uma palestra sobre isso, né? Sobre ter fé. E a gente se diz crente em Deus. Mas no primeiro obstáculo, no primeiro tropeço que nós damos no canto do móvel, a fé foi por água abaixo, né? Já estamos condenando e criticando. Eu vejo agora nessa questão ali do Rio Grande do Sul, no Instagram a gente vê muitas histórias, né? E tem um fotógrafo, eu não vou lembrar o nome dele, que ele passa diversas situações, ele vai lá, conversa com a pessoa, e são tantas histórias que a gente vê de pessoas que perderam tudo, estão lá ajudando os outros a reconstruir, né? Eu lembro de um senhor que falou assim que ele não perdeu nada porque nada pertencia a ele, era tudo emprestado. Ou seja, colocando em prática aquilo que nós estudamos, assim, não, me deu certa inveja, assim, puxa vida, eu queria ser assim, né? E a gente estuda, está tanto tempo aqui, mas eu não sei, não quero nem imaginar como que seria a minha reação numa situação dessa. E ele falou assim que a única perda que ele entende que ele teve foi em 2017, na enchente anterior, onde ele perdeu a esposa dele, que foi levada com a enchente. Aí sim, ele disse que ele perdeu o amor da vida dele. Mas hoje, em perder a casa, os bens materiais, ele não vê como uma perda. Então, quando você começa a visualizar essas situações, aí a gente se coloca no lugar e pensa assim, nossa, eu tenho muito ainda o que aprender, né? Nós temos muito o que enfrentar. Aprender, espero que não precisemos enfrentar isso, mas o aprendizado, né? Porque muitas vezes nós podemos aprender com as situações dos outros para não precisarmos passar. Mas eu falo por mim, né? Tenho muito ainda o que aprender. Tolerar mais do que possa, né? Quando a gente acha que já deu o limite, não, vamos lá tentar mais um pouco, né? Perdoar sempre, levar paz, lembrar que quem semeia brisas suaves não colhe tufões, né? E que nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou nossa infelicidade. E aí nós vamos dizer assim, não, mas se me acontecer uma coisa muito ruim e que eu não fui o causador, então eu não sou responsável. Somos. Porque a forma como nós reagimos às situações, como o exemplo ali que eu dei do senhor do Rio Grande, faz toda a diferença, né? Se quando algo que não é agradável para nós naquele momento nos acontece, a forma como nós reagimos vai nos deixar melhores ou piores, né? Eu não estou dizendo que seja fácil, mas é uma escolha nossa. A escolha de ver a situação. Eu vou usar esse senhor de ver que eu sobrevivi, eu ainda estou em condições, eu ainda posso ajudar, né? Eu estou aqui fazendo a diferença. Se colocando nessa situação, me deixaria mais leve, mais tranquila, mais feliz por estar contribuindo de alguma forma, do que se eu fosse o mesmo senhor, estivesse na mesma condição e eu dissesse assim, eu perdi tudo e vou me entregar e ficar resmungando, reclamando e não fazer a minha parte, sendo que eu tenho condições para fazer, né? Então, exemplificando essa situação de que este senhor fez a escolha dele em ir à luta, contribuir, auxiliar e não se entregar, né? Isso para pequenas coisas, às vezes no dia a dia, estamos com uma dor de cabeça, a mesma pessoa, pessoas diferentes reagem de formas diferentes, né? Nós podemos
tomar um medicamento e seguir andando, ou nós podemos deitar no sofá e eu não vou hoje trabalhar, eu não vou fazer nada porque eu estou mal, né? São formas de reagir para a vida. Então, são escolhas nossas. O que está certo, o que está errado, não sou eu. Ninguém pode julgar o outro porque cada um passou por determinada situação, cada um já viveu determinada coisa. É como se nós estivéssemos indo ao nosso passeio, né? E tivesse um cachorrinho abandonado na rua. Aí tem muita gente que vai parar o carro, vai lá pegar o cachorrinho e vai salvar o cachorrinho. Mas se eu já fui mordida por um cachorro, talvez eu não tenha esse mesmo ímpeto. Eu estou errada? Eu não posso julgar, porque o que eu passei é diferente do que o outro passou. Talvez eu não vá lá salvar o cachorro porque eu tenha medo. E o outro que vai lá e que nunca foi mordido possa ser a primeira vez mordido, entende? Mas são escolhas que cada um vai fazer e nós não estamos aptos a julgar o outro porque cada um passou por determinadas situações, cada um tem a sua motivação, cada um tem o seu histórico, né? E que um não pode falar o que é melhor para o outro. Eu não posso dizer, vai lá e pegue o cachorro, e eu também não posso dizer, não faça isso. É uma escolha, eu tenho que me sentir livre para fazer. E a minha consciência vai me dizer mais tarde se eu fiz certo ou não, não é? Que é só a nossa consciência que vai nos dizer se é certo ou errado. Né? E por mais que nós passemos por determinadas situações, nós temos que ter em mente, né? E isso acontece quando nós acreditamos que Deus é um Pai bondoso e justo, de que não está acontecendo por acaso. Que o que nós estamos passando hoje é semeadura do ontem, né? E o que a nossa atitude de hoje está semeando o amanhã. Então nós estamos colhendo o que plantamos no passado e o futuro será a nossa colheita do que estamos plantando agora. Então, novamente, a responsabilidade pela nossa felicidade ou infelicidade é só nossa, né? Porque todos nós buscamos a felicidade, né? E também nós não podemos usar, vamos dizer, meu marido, eu me separei, meu marido foi embora e ele levou a minha felicidade. Não. Ninguém tira a felicidade de ninguém, porque não tem como isso acontecer. A opção de conduzir a situação é nossa. Né? Em cada situação, assim mesmo, quando alguém desencarna, um ente querido, por mais que doa e que nós temos que lidar com a situação, mas não tem como a pessoa levar a nossa felicidade. Nós temos que, e a doutrina espírita é muito, muito rica nisso, que nos traz esses alicerces para que a gente consiga construir e entender que cada coisa acontece no momento exato, oportuno e para o nosso aprendizado e da forma como deve ser. E que nós temos que buscar esse ensinamento para nos confortar, para buscar o nosso progresso, né? E assim nós vamos vendo que a felicidade, essa relativa que nós podemos viver aqui no planeta Terra, ela está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, e que nós temos que aprender a observar, né? Desde observar a chuva que cai, o pôr do sol, né? E a gente olha aquele céu vermelho, que ali a pouco era azul, se tornou vermelho, e aí vai passando para a noite, e já vem a lua e as estrelas. E quantas vezes nós deixamos tudo isso passar e não observamos, né? Perdemos essa possibilidade de ver as maravilhas que nós temos junto de nós, né? Assim como, né, nós temos que
perceber o quanto que nós somos felizes, porque nós temos essa oportunidade de ver, de observar, de criar, né? Sonhar, né? Então, nós temos que justamente perceber isso, como diz a história, que a felicidade está nessas pequenas coisas e está no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E que nós temos que observar essa situação, né? Não só focar no óleo da colher e também não só olhar para o lado, e sim perceber o todo, né? E, obviamente, né, ser grato pela vida que nós temos, né? Agradecer por tudo que nos acontece, por tudo que temos, por nossa condição de estar aqui hoje. Quantos gostariam de estar aqui hoje e estão num leito de hospital ou estão lá cuidando de alguém que está no hospital? Ou já não estão aqui na vida de encarnado, né? Não que isso os proíba de estar aqui, mas às vezes estão ainda passando por um processo de adaptação no mundo espiritual, né? Ou estão passando por momentos de tormento, ou simplesmente não lembram ou desconhecem que temos esse momento para refletir, né? E aí nós também lembramos que a felicidade não quer dizer que nós não teremos embates nas nossas vidas, né? Não teremos lutas, desafios, não, eles fazem parte. Porque o que, né? Porque nada como você passar por um desafio, algo que você achava que seria difícil e até pode ter sido, e chegar no final e olhar para trás e pensar, eu consegui, passei por isso, eu venci, ou eu ajudei, né? A felicidade, a paz de espírito que nós temos quando isso acontece é algo que difícil às vezes até de descrever, né? E tudo isso nos faz, né, crescer, amadurecer, progredir, né? E principalmente quando nós paramos depois de passar por determinada situação e analisamos, né, o que foi tudo isso, ou o que está sendo isso, qual o aprendizado, o que eu devo tirar de lição da situação, seja ela feliz ou infeliz. Sempre existe uma situação para nós aprendermos, né? Tem um texto do Momento Espírita, desculpa, esse não é do Momento Espírita, ele é de um autor desconhecido, e tem justamente o título, A Felicidade do Simples. Tá? Eu vou tomar liberdade de ler para vocês. O texto diz assim: mais que amor, devemos querer respeito aos nossos sentimentos. Mais que amizades, devemos buscar a cumplicidade de um olhar amigo. Mais que pais amigos, o aconchego de uma família. Mais que a escola, a sabedoria e a satisfação de aprender. Mais do que um livro, viajar na história, ter prazer. Mais do que a emoção, viver a situação com a razão. Hoje, caminhamos como cegos em busca da felicidade, ouvindo rumores aqui e ali. Uns dizem que a felicidade está lá, no meio de um monte de bens materiais. Mas depois de muito consumo, nos pegamos no vazio. Outros dizem que a felicidade está aqui, no calor de um relacionamento e da paixão. Mas a paixão passa e a felicidade não fica. Existem os que afirmam que a felicidade está na religião, mas as religiões não se acertam. Discutem, brigam, uma diz que é melhor que a outra e a felicidade confusa vai embora. Busque em seu interior o segredo da felicidade do simples.
aquela que pede apenas que você respeite os seus limites. Não fale mais do que deve, não comente o que não sabe, não gaste além de suas posses, não deseje o que não lhe pertence. Não aceite situações que ferem a sua consciência. Não entregue os seus sonhos nas mãos de ninguém. Seja sempre o construtor e o guia dos seus desejos. Busque a religiosidade que te liga ao Criador, de maneira simples, como Jesus sempre foi. Agradeça tudo, o pão, a vida e a misericórdia. Agradeça até o que não entendeu, pois muitas vezes o que parece um desgosto, um erro, é na verdade um aprendizado. Quantos já perderam um passeio que acabou em tragédia? Quantos não adoeceram e evitaram acontecimentos piores? Quantos relacionamentos terminaram para nascer um grande amor? Porquanto não sabemos o que é realmente melhor para nós. Devemos afastar as lamentações e agradecer sempre. Não desistir nunca, e mesmo diante de uma cortina de lágrimas, seguir em frente, na direção do que acreditamos. Assim, a felicidade se mostra mais simples do que imaginamos, porque ser feliz é um estado íntimo e pessoal. É algo que podemos dividir, mas jamais tirar de alguém para nosso próprio uso. Felicidade se conquista todos os dias. Essa mensagem, como eu disse, é de autor desconhecido, mas acho que ela traz muito isso para nós, de que é uma busca de cada um, mas que nós podemos sim contribuir para a felicidade dos outros, né? Nós não podemos tirar a felicidade do outro para nós. Nós até podemos causar situações que tiram a felicidade dos outros, mas ela não virá para nós, né? Mas nós podemos sim e muito contribuir para auxiliar na felicidade dos outros, né? Para finalizar, tem um texto agora, sim, que é do Momento Espírita, que traz, na verdade, eu só vou ler um pedacinho, em que eles mencionam a parte do livro de Andrei Secheleiro, que tem como título O que as águas não refletem. E diz mais ou menos assim: houve um tempo em que na minha janela havia um pequeno jardim seco. Era um tempo de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs havia um pobre homem com um balde e em silêncio ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então, eu queria deixar essa mensagem para que a gente possa pensar um pouquinho. Será que só os poetas têm essa visão, né? Conseguem perceber essas belezas e descrever nos seus poemas, né? Será que só os autores daquelas canções mais belas conseguem perceber e fazer poemas, músicas, melodias maravilhosas? Ou será que nós precisamos, né, parar um pouquinho, respirar e começar a olhar com os olhos de ver, né? Começar a sentir um pouco mais tudo aquilo que nos é disponibilizado, que nós temos no dia a dia e que nós podemos agradecer, né? Que nós podemos olhar, observar, ouvir, assim como a chuva que cai, o canto dos pássaros, as mais belas melodias, né?
que podemos usar da nossa capacidade de discernir para usar, né, fazer uma oração para aqueles que precisam, elevar o nosso pensamento e poder sentir as boas vibrações que chegam até nós. Então nós temos tudo ao nosso alcance e precisamos sim treinar no nosso dia a dia e perceber as boas coisas que Deus coloca em nosso caminho e as oportunidades que nós temos para seguir em frente, tendo esse auxílio que vem do alto a todo momento. Assim, eu deixo com vocês as boas energias do mundo espiritual e que possamos aproveitar todos os momentos para sermos melhores todos os dias. Muito obrigada.